E tem mais notícia, porque pelo menos 30 pessoas foram presas por saques em meio a essas enchentes que acontecem no estado do Rio Grande do Sul. O secretário de Segurança do Estado, Sandro Caron, relatou que a catástrofe tem dificultado a contagem exata de roubos na região, ou seja, tabular exatamente o número de crimes que estão sendo cometidos. Ele afirmou ainda que os policiais que estavam prestando auxílio nos resgates precisaram retomar as atividades de patrulha ostensiva para prevenir a violência. Roberto Mota, naturalmente esse é um processo que você relatou há alguns dias, desde o início dessa cobertura especial, dizendo que não se restringe ao Brasil ou a países subdesenvolvidos, né? Isso já aconteceu, inclusive, em outras localidades, e você, salvo engano, trouxe o exemplo dos Estados Unidos. Mas qual é o grande desafio das autoridades, especialmente das forças policiais, que tem que se dividir entre prestar assistência aos desabrigados ou avançar nas ações de resgate, mas, ao mesmo tempo, proteger aquela população que está muito vulnerável, né? Caniato, quando a gente olha episódios como o do furacão Katrina, em Nova Orleans, e também nos anos 70 ocorreram 2 blackouts em Nova York. Em Nova York, uma das maiores cidades do mundo. A cidade mergulhou no caos. Essa civilização que cerca a gente, ela é uma camada muito fina que protege a gente. E o que a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul é o rompimento dessa camada. Não existe prioridade maior nesse momento do que salvar vidas. Mas a segunda prioridade, imediatamente depois, é proteger as pessoas desses elementos ruins da nossa sociedade que estão em todos os lugares. Aqui no Brasil, a gente é educado para achar que isso não existe, que não existe pessoas más, que não existem criminosos por profissão, que não existem psicopatas, pessoas com desvios morais tão grandes que aproveitam uma situação como essa para abusar de crianças num abrigo cheio de gente. Então, eu repito aqui a minha expressão de espanto de constatar que não foi tomada ainda nenhuma medida compatível com a gravidade da situação em termos de segurança pública. Eu repito de novo a minha pergunta: por que não está acontecendo ainda uma GLO no Rio Grande do Sul, uma operação de garantia da lei e da ordem? O que é que está faltando? É preciso que a situação se agrave? É preciso que a gente assista no Rio Grande do Sul cenas como as que aconteceram em Nova Orleans, no furacão Katrina? Vai ser preciso isso acontecer? Qual é a expectativa das pessoas que deveriam estar na liderança dessa situação? Eu sei pelos relatos de muitas pessoas com quem eu falei que os brigadianos da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, os bombeiros, muitos servidores públicos estão se sacrificando, muita gente trabalhando no seu horário de folga, mas é preciso ir além. É nessa hora que nós precisamos contar com estadistas, com líderes. Senhores, o que está faltando para tomar uma atitude na área de segurança pública? Vocês vão mesmo esperar o caos acontecer para depois fazer alguma coisa? Você, Cristiano Beraldo, chama a atenção o número de casos de pessoas que estão saqueando comércios, casa das pessoas, também índice de furtos e roubos aumentando demais. E além dessa triste notícia que a gente trouxe na abertura do programa, casos de estupros, casos de violência sexual em abrigos da região metropolitana. Agora, o Mota citou a GLO, Garantia da Lei e da Ordem, inclusive tem a informação de que o senador Hamilton Mourão chegou a sugerir a GLO ao governador Eduardo Leite, caso a Brigada Militar do Rio Grande do Sul não consiga conter os saques. É um momento que se pede uma GLO? O que você pensa sobre isso, hein, Beraldo? Olha, Caniato, é um momento que pede qualquer medida necessária para se pôr ordem na casa. Não é possível que as pessoas que estão ali nessa situação de absoluta fragilidade, tanto as que estão em abrigos, como aquelas que estão encontrando ali um acolhimento na casa de um familiar, de um amigo,
ou mesmo aquelas que não tiveram que sair das suas casas, mas estão todos ali agora receosos, porque a bandidagem resolveu fazer a festa diante dessa situação de caos. Isso é absolutamente inaceitável, sobretudo porque a gente tem visto que a iniciativa do governo federal foi enviar o Exército, enviar a Força Nacional, se mobilizar para que pessoas ligadas à área de segurança estivessem presentes ali, capazes de ajudar nesse momento em que a população do Rio Grande do Sul tanto precisa. Só que isso não deteve a má intenção de pessoas que fazem parte da escória da sociedade. Então, qualquer medida necessária tem que ser tomada e é preciso aumentar o efetivo. É claro que é uma situação complicadíssima, porque você desestrutura tudo aquilo que é planejado para funcionar em termos da segurança pública. Só que é preciso mais homens, eu acho que isso está claro. E a gente não está vendo, todos os relatos que a gente tem ouvido aqui, a gente não ouve nada que nos leve a compreender que existe ali uma liderança na tomada de decisão, que as pessoas estão sendo amparadas efetivamente pelo poder público. Ao contrário, o que a gente tem visto são alguns prefeitos lutando e brigando pela sua população, mas a população em si absolutamente deixada à própria sorte. Isso é que revela essa incompetência que temos institucional no Brasil, porque quando você, diante de uma tragédia dessa, deixa as pessoas jogadas à própria sorte, qual é a referência que a gente tem de país, de união, de nação? Isso torna incompatível. Então, os resultados, os traumas dessa tragédia serão muito profundos na população do Rio Grande do Sul, de forma absolutamente compreensível, e serão profundos também para aquelas pessoas que observam esses acontecimentos e se dedicam a refletir um pouco sobre todos esses exemplos que a gente está vendo sair dessa região tão atingida pelas chuvas. Sempre contando com as análises dos nossos comentaristas, além disso, entrevistas com moradores, autoridades e, claro, sempre girando a reportagem da Jovem Pan News, trazendo as informações de momento das principais cidades do estado gaúcho. Vamos retomar com o José Maria Trindade, ação da Brigada Militar no Rio Grande do Sul, além do trabalho da Polícia Civil. Cerca de 30 pessoas foram presas, Zé Maria, por conta dos saques que acontecem, sobretudo na região metropolitana de Porto Alegre. O que é preciso considerar? Hamilton Mourão, que é senador, chegou a sugerir a Eduardo Leite a GLO, Garantia da Lei e da Ordem. É um dispositivo que você entende que poderia ser acionado para uma situação como essa, ou você acha que não, justamente por conta dos questionamentos de parlamentares progressistas, digamos assim? Seu comentário aqui em Os Pingos nos Is, O que me disseram é que o governador chegou à conclusão de que perderia um poder importante se houver uma GLO, Garantia da Lei e da Ordem, né? Há, neste momento, uma resistência muito grande à GLO, né? O governo atual não gosta, o Exército também não gosta, porque entende que não há aptidão ali para o Exército atuar em situações assim. Lembrando que o Exército está a todo vapor lá, com seus helicópteros, seus carros especiais, 4x4, caminhões 4x4, né? Há locais que só eles transitam, e também a parte de engenharia, de reconstrução rápida de pontes, colocando pontes provisórias para tirar cidades e lugarejos de isolamento, está tudo lá. Agora, a GLO é diferente. Olha, Neto, um momento assim, ele parece que mostra a maldade do mundo e mostra a bondade do mundo também. É algo parecido como o Tratado sobre a Cegueira, do Saramago, onde, por algum motivo, todos ficam cegos. E ali a gente vê a miséria humana, né? As pessoas se aproveitando daquela situação. E as pessoas, inclusive, que teriam que ajudar. Por exemplo, um cego que já era cego, por ter essa habilidade de andar na cegueira, se aproveitando dos outros, que eram cegos recentes, que não tinham nenhuma habilidade. Então, a demonstração de uma tragédia como esta é exatamente assim.
E não pense que isto é um monopólio do Brasil, não. No mundo inteiro, quando acontece uma tragédia, sempre há saqueadores. Em algumas partes do mundo, esse tipo de crime, ele é punido com a execução sumária, ali mesmo, de tão cruel que é, né? As pessoas já estão arrebentadas psicologicamente, financeiramente, e ainda os bandidos se aproveitam. E o saque, ele é material e também estupros, enfim, dominam uma área que se transforma em uma terra sem lei. E a situação é tão séria que me disseram, inclusive, que não há muita divulgação para, segundo me informaram, para não incentivar, porque pode levar para a região um clima de que vale tudo, né? Então, o que acontece? O governo do Rio Grande do Sul solicitou dos estados mais próximos ali o envio de tropas treinadas, especializadas no antidistúrbio e tal, principalmente BOP. E isso está acontecendo. Estão chegando policiais na região, né? Haverá um aumento de segurança exatamente por conta disso. Agora, veja que ponto, né? É desumano isso. Mas, enfim, esta é a história e é o traço da raça humana no mundo, né? Pois é. Agora, só para a gente fechar esse tema, eu tenho recebido aqui várias manifestações de pessoas em relação à possibilidade ou não de GLO. Mota, claro que, analisando um cenário político, a gente até compreende que muitas vezes o governador que já está no meio do processo, certamente ele não quer perder o poder de tomar as decisões, né? Porque a GLO você transferiria justamente a condução e a administração do Estado para as Forças Armadas. No que as Forças Armadas poderiam colaborar administrando o Estado nessa situação, já que nós não estamos falando propriamente de um Estado que está sofrendo um problema de segurança pública propriamente, que tem também um problema de segurança pública, mas não é somente isso. Na verdade, Caniato, a GLO não assumiria. Uma GLO não significa que as Forças Armadas vão assumir a gestão do Estado, de forma nenhuma. A GLO é restrita à área de segurança pública. Já aconteceram inúmeras GLOs, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, em algumas comunidades que estavam em situação de conflito. Então, o que as Forças Armadas podem fazer é a segurança ostensiva, é a prevenção de saques, é a prevenção de assaltos. Isso é muito importante nesse momento. Elas vão dar à Brigada Militar e à Polícia Civil fôlego para atuar nos outros aspectos de segurança pública. Esse é um momento de crise. Os recursos do Estado estão estressados ao máximo. Eu, sinceramente, não acho que é hora da gente se preocupar sobre como o governador está se sentindo ou vai se sentir. É hora da gente olhar essas imagens. É hora da gente pensar nas pessoas que estão morando em abrigos com famílias, junto com estranhos. É hora da gente pensar nos voluntários que estão sendo assaltados, né? Alguns deles ameaçados com armas de fogo. É hora, Caniato, da gente pensar nos próximos dias. Eu vou repetir mais uma vez. Olhem as cenas de Nova Orleans no furacão Katrina em 2005. Algumas das regiões mais afetadas, como a cidade de Canoas, o bairro de Matias Velho, já eram regiões com situações graves de criminalidade, dominadas por facções do narcotráfico. Imagine o que esses bandidos vão fazer agora. É pouco provável que eles tenham decidido se regenerar para esperar as águas baixarem. Então, esse é um momento muito crítico, não há tempo a perder. É mais um daqueles momentos em que a gente se espanta com a negligência com a qual é tratada a segurança pública da população. Então, repetindo para esclarecer, GLO não significa de forma nenhuma que as Forças Armadas vão assumir o governo. De forma nenhuma. O governador vai continuar governando e lidando com todos os outros problemas com os quais ele tem que lidar. E as suas forças policiais, a Brigada Militar e a Polícia Civil, vão ter mais fôlego para lidar com as outras questões também. Tá, mas antes de encerrar esse assunto, Mota, só para a gente deixar claro, mas no que tange segurança pública,
o governo responderia às Forças Armadas, perderia a autonomia de tomar as decisões, é isso, né? Não necessariamente, Caniato, não necessariamente. A operação GLO pode ser decretada com um aspecto, com um escopo limitado para determinadas áreas e estabelecido um protocolo de colaboração entre as forças policiais e as Forças Armadas. Essa percepção de que a GLO significa entregar o controle político às Forças Armadas é totalmente equivocada, mas foi bom você ter levantado esse ponto porque talvez esse receio esteja por trás, né, seja a explicação de por que uma GLO ainda não foi decretada.